Capítulo 313. Audrey estava prestes a se oferecer para uma compra privada quando de repente descobriu uma coisa. O mundo, que estava sentado na outra ponta da longa mesa de bronze, não demonstrou nenhum interesse pelo método de atuação. Ele nem teve vontade de perguntar sobre isso. Ele já conhece o método de atuação ou consultou o Senhor Louco em particular? Audrey murmurou para si mesma, ainda pedindo cautelosamente uma reunião privada. Então, olhando para Force, ela disse com uma voz medida, tanto em sua escolha de palavras quanto em sua pronúncia: nossa atitude em relação às poções não é entendê-las, mas sim digeri-las. A chave para a digestão é agir e a chave para agir é o nome da poção correspondente. Por quê? Force deixou escapar. Após um momento de deliberação, ela acrescentou outra pergunta: então, como alguém deve agir? Audrey relembrou a pose e os exemplos do Senhor Louco, repetindo a descrição do castelo, os guardas, o convite, o disfarce e, finalmente, dizendo: em suma, o objetivo de atuar é reconciliar o corpo, o coração e a alma, contornando a resistência teimosa da psique remanescente da poção para assimilá-la e digeri-la. Como escritora de ficção, Force tinha uma forte imaginação. Depois que a justiça terminou sua descrição, ela já havia esboçado as cenas correspondentes em sua mente e basicamente entendeu o que justiça estava tentando transmitir. É assim mesmo. Então é assim que você elimina a influência da psique remanescente na poção e reduz o risco de perder o controle. Quanto mais penso nisso, mais sinto que isso é possível. Reticências. A perplexidade em sua mente diminuiu gradualmente, e o sentimento de surpresa lentamente encheu seu coração. Finalmente, ela perguntou confirmação: isso foi ensinado pelo Senhor Louco? Sim, se não fosse pelo Senhor Louco, talvez já tivéssemos perdido o controle. Nossa existência continuada é prova da eficácia do método de atuação, elogiou Justiça do fundo do coração. Ufa! Force exalou e sentiu seu futuro se iluminar com esperança. Seriam esses os encontros fortuitos descritos em todos os tipos de romances? Isso é tão bom! No entanto, eu não deveria ser descuidada. O Senhor Louco pode ser um Deus malicioso e maligno com segredos profundos. Force lembrou a si mesma. Imediatamente, ela começou a pensar em uma questão ainda mais importante: como atuar como aprendiz. Apenas pela palavra aprendiz significa que as habilidades de alguém não estão maduras o suficiente em vários aspectos. Isso significa que ainda se deve aceitar orientação e se concentrar nos estudos? Não se deve exibir a própria superioridade e ser arrogante, e é preciso entender a insignificância de sua própria força. Force rapidamente deixou seus pensamentos vagarem e não percebeu que o ambiente para a comunicação individual havia sido descontinuado. Naquele momento, o Sol, Derek, olhou em volta silenciosamente, cerrou os dentes e disse: quero saber de quais 7 deuses você está falando e a situação geral em relação a eles. Ele não pôde deixar de fazer essa pergunta que atormentava sua mente há muito tempo. Eu sei essa. Audrey quase não conseguiu reagir no início, mas rapidamente descobriu o que o Sol estava perguntando e levantou a mão direita ligeiramente. Ao mesmo tempo, o enforcado e o mundo também indicaram que poderiam responder. O que eles estão fazendo? Force olhou inexpressivamente, tentando se lembrar do que acabara de acontecer. Depois de um momento, ela se lembrou da pergunta do Sol. Ela então começou a ruminar sobre o significado implícito por trás de suas palavras. Não pode ser? Ele realmente não sabe sobre os 7 deuses? De onde ele veio? Force olhou para o Senhor Sol, que era apenas um adolescente. No continente norte, além das crianças inocentes, não havia ninguém que não conhecesse as 7 divindades ortodoxas.
Mesmo os pobres que lutavam para sobreviver e os vagabundos não eram exceção. Para eles, a ocasional comida gratuita oferecida pelas catedrais era tão tentadora que a casa de trabalho era uma chama de desespero. Alguém das colônias do continente sul? No entanto, não há necessidade de ele fazer uma pergunta tão simples. Basta encontrar uma catedral e pedir a um pastor ou padre para pregar um sermão, e você poderá descobrir o conteúdo relevante. Onde o sol realmente vive? Que aberração! Force olhou de um lado para o outro enquanto murmurava para si mesma, mas a senhorita Justiça, o senhor enforcado e o senhor mundo não ficaram surpresos. Naquele momento, Klein, imerso na névoa, viu que havia 3 pessoas ansiosas para responder. Ele sorriu e disse: Senhor Sol, com quem você quer negociar? O que você está disposto a pagar? O Sol franziu os lábios e pensou por alguns segundos. Vou negociar com cada um deles individualmente. Só então poderei obter as informações mais abrangentes. No ambiente hostil da Cidade de Prata, Derek havia amadurecido bastante com suas patrulhas anteriores e operações de limpeza. Ele parou por um momento antes de solicitar: a recompensa é que você pode me fazer uma pergunta, do tipo que eu posso responder. Concordo. Estou muito interessada na Cidade de Prata. Audrey sorriu levemente sem qualquer hesitação. Cidade de Prata? Onde é este lugar? Por que não ouvi falar disso? Force olhou em volta inexpressivamente, sentindo-se completamente perdida quanto ao que eles estavam falando. Audrey olhou para ela e gentilmente explicou: Senhor, o Sol não está nem no continente norte, nem no sul, nem em uma ilha no oceano. A Cidade de Prata está localizada fora de nosso entendimento, ou você pode dizer que está além dos limites de nossos esforços exploratórios. Você está brincando comigo? Force inconscientemente teve esse pensamento. No entanto, com esse pensamento, baseado no desempenho do Sol, e no fato de que era impossível que os outros estivessem se unindo para enganá-la, Force rapidamente aceitou a explicação de Audrey. Esta reunião secreta é ainda mais incrível do que eu pensava. O Senhor Louco é mais poderoso do que eu pensava. Force exalou silenciosamente e suspirou de emoção. Audrey leu vagamente seus pensamentos e, por um momento, sentiu-se tentada a ostentar que as mortes do contra-almirante Quilangos, do embaixador em Tisbakerland e do vigarista Lanevos foram resultado do clube de tarô. Que pena! Se Force soubesse dessas 3 coisas, ela imediatamente associaria Audrey à justiça. Eu tenho que manter isso em segredo. Audrey, mesmo que seja difícil para você, você tem que manter isso em segredo. Audrey de repente respirou fundo. Como ela não sabia muito sobre a Cidade de Prata, não sabia o que perguntar. Force não participou da transação seguinte e optou por assistir do lado de fora. Quanto ao enforcado e o mundo, eles sucessivamente concordaram com o pedido do Sol. O mais feliz de todos foi Klein, pois isso significava que ele colheria 3 vezes mais recompensas. Durante as comunicações individuais, o louco podia ouvir a conversa. Obviamente, Klein não tinha planos de se isolar. Sol, você com certeza é simples. Ele riu em seu coração. Como havia muita informação sobre os 7 deuses, a justiça, o enforcado e o mundo só podiam escrever o que achavam importante. Depois de um tempo, cada um deles passou suas descrições para o Sol. Derek examinou rapidamente as informações e seus olhos pararam em algumas linhas. Além do Senhor que criou tudo, os deuses mais antigos são o eterno Sol ardente, o Senhor das tempestades, o Deus do conhecimento e da sabedoria. Essas igrejas eram as igrejas mais antigas. Porque nunca ouvi falar de nenhum desses. Nunca ouvi falar de nenhum desses deuses. Sinto que há algo muito importante escondido aqui.
Derek sabia que cada reunião do clube de tarô tinha um limite de tempo, então encerrou apressadamente sua revisão, com a intenção de voltar e orar ao Senhor Louco para relembrar suas memórias. Então, o primeiro a levantar uma pergunta foi a Justiça. Devido ao assassinato em série, ela estava interessada na sequência do diabo, então imitou o Senhor Mundo e fez as perguntas apropriadas. Derek respondeu com veemência e acrescentou algo. Na sequência 7 correspondente, um Beyonder do caminho do abismo pode efetivamente interferir na adivinhação e na canalização espiritual. Os poderes de um diabo com certeza são aterrorizantes. Eu me pergunto se eu, como sequência 7, psiquiatra, resultará em uma mudança qualitativa. Ou eu precisarei ser uma sequência 6. Audrey ficou um pouco apreensiva com o que ouviu. A segunda pergunta veio do enforcado. Ele parecia ter considerado essa questão por um longo tempo. Olhando para o sol, ele abriu a boca e disse com uma voz profunda: "Quero conhecer o mito da criação da Cidade de Prata." O ligeiramente tenso Derek relaxou um pouco e disse: "O Deus onisciente e onipotente criou tudo e entrou em um estado de sono profundo. O rei gigante, Aurmir, o dragão da imaginação, Ankhevelt, o rei elfo, Sonietrin, a vampira ancestral, Lilith, o monarca diabólico, Farbalt, o ancestral da Fênix, Gregrace, o rei mutante, Kivastir, e o rei dos lobos demoníacos, Flegria dividiram os poderes remanescentes da autoridade, tornando-se senhores do céu, terra e oceano. Eles governaram a realidade, o mundo espiritual e o mundo astral. Eles eram divindades que governavam várias raças e eram verdadeiras divindades, os deuses antigos." Flegria. Klein, que estava ouvindo, de repente percebeu uma palavra familiar. Sempre que avançava, ou quando sua condição era instável, ou quando ele entrava em contato com a influência remanescente do diário da família Antigonos, ele sempre ouvia algum delírio ilusório e incompreensível vindo de algum lugar. Ornacis. Flegria. Ornacis. Flegria. Ornacis. Flegria. Klein sabia há muito tempo que Ornacis estava se referindo à cordilheira onde ficavam as ruínas da Nação da Meia-Noite, mas nunca soube o que significava a palavra Flegria. E agora, pela primeira vez, ele ouviu Flegria saindo da boca de outra pessoa. Rei dos lobos demoníacos, uma antiga divindade. Mas por que ele estava envolvido com a cordilheira Ornacis? Klein manteve sua posição imperturbável enquanto ouvia silenciosamente a recontagem de Derek. Alguns deles pereceram na batalha entre si, enquanto outros foram destituídos de seu poder após o despertar do Senhor que criou tudo, o Deus onipotente e onisciente. A primeira parte é o mito da criação, e a segunda parte é sobre a verdadeira história da Cidade de Prata. Alger queria saber mais, mas como o sol não queria dizer mais, ele só pôde parar e voltar sua atenção para seus pensamentos. O rei dos lobos demoníacos, Flegria, havia deixado o palco da história na segunda época, na época das trevas muito antes do cataclismo? Enquanto ponderava, Klein manipulou o mundo para fazer uma pergunta. O que ele queria perguntar era qual sequência permitia que um Beyonder alternasse livremente entre o corpo e o espírito, assim como a senhorita Sharon fazia. Se o sol não estivesse ciente da resposta, ele poderia considerar outra coisa. Mas agora, tinha algo mais importante para saber, então disse com voz rouca: "Tudo sobre o rei dos lobos demoníacos, Flegria." O sol, Derek, olhou para o Senhor Mundo com espanto e franziu a testa. "Eu não sei muito sobre essa antiga divindade. Ele também é conhecido como o lobo demoníaco da aniquilação e o lobo demoníaco da meia-noite." Lobo demoníaco da meia-noite. Meia-noite? Klein semicerrou ligeiramente os olhos. Nota:
Estranho, esse nome me parece mais feminino do que masculino. Ponto.